Olá, bem-vindos a mais um episódio do Provérbios Podcast. A Provérbios Group é um hub de soluções empresariais, a nossa frente é a contabilidade, mas a gente vem com outras soluções, como consultorias, regularização de empresas e obras, holding, perícia, certificação digital, registro de marcas e patentes, entre outras soluções. E aqui no nosso podcast nós conversamos sobre negócios, empreendedorismo, gestão, liderança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Ao meu lado aqui, o Guilherme Sanches, o nosso sócio contador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, Gui, conta pra gente qual que é o tema do nosso podcast de hoje. Vamos lá, hoje é um tema bem interessante aqui, acho que vai chamar bastante atenção. Empresários que prosperam por dentro e crescem por fora. Olha só que tema bacana. Bacana e profundo, né? Exatamente. Para falar desse assunto, estamos aqui com o Gustavo Sanches. O Gustavo Sanches, ele é especialista em desenvolvimento humano, liderança, gestão de pessoas, tem mais de 25 anos de trajetória nessa área, né, mudando, impactando vidas e equipes também. E hoje ele vai compartilhar conosco aqui os conhecimentos e é para a gente poder trocar uma ideia legal sobre esses assuntos. Legal, então primeiro Gustavo, um prazer em estar recebendo você aqui com a gente. O Gustavo, um amigo, um parceiro, já nos conhecemos há muito tempo, né? Desde que eu era criança, desde que eu era menor que ele. Será que eu era menor que você ou naquela época eu já era maior? Essa pergunta eu não sei a resposta. O Gustavo foi meu professor, né, na escola bíblica, participamos da mesma igreja por um bom período, fez parte da minha juventude e também da Gé, Da minha também. E nos abençoou muito ali naquela época, naquela jornada ali de dúvidas, incertezas, né? Ex-jogador de futebol, joga bola, agora parece que está meio aposentado, né? Está meio devagar, mas vamos lá, Gu, então conta pra gente, como que começou a sua jornada e conta um pouquinho de você também, quem é o Gustavo. Bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês, tá? Como o Gui disse, conheço vocês há muito tempo, né? Desde que o Guilherme era menor que eu. Não sei se eu o conheci nesse período, mas enfim. Eu acho que não. Acho que não, né, Jéssica? Mas eu tenho 47 anos, sou casado com a Damares há 23, agora em maio fazemos 24 anos de casados. Temos 3 filhos, o Gustavo, de 23 anos, o Davi, de 19, e o Benjamin, de 7 anos. Minha jornada, né, no desenvolvimento humano, aí, essa primeira pergunta, ela iniciou, na verdade, desde a minha adolescência. Eu me vejo gostando de liderança. Eu lembro que meus pais, eles tinham uma padaria, e eu observava muito a forma como meu pai lidava com os funcionários e a forma como minha mãe lidava, a diferença entre os dois e os resultados diferentes que cada um tinha. Okay. Meu pai, do jeito dele, muito influente, ele tinha o time na mão. Minha mãe era mais dura e as pessoas faziam aquilo que ela queria, mas acho que mais por temor e obediência do que por engajamento. Enfim, não que tenha começado aí, mas minhas observações começaram aí. Então, essa fase de adolescência, no futebol também, eu era um cara que queria puxar o time para cima, o cara do vestiário, do vamos lá, vamos ganhar, vamos vencer. E depois, na minha entrada na fase adulta, ali com os 19 anos, eu passei por uma cirurgia de tornozelo e eu ganhei um primeiro livro, que era do Roberto Chiniachik, Sem Medo de Vencer. Então ali eu li esse livro, reli várias vezes. Teve um outro livro também que meus pais tinham e eu lia, sabe aquela sede por conhecimento? Eu estou falando, legal, pessoal, de 30 anos atrás. Não era comum para um jovem. Não era comum. Então o nome desse outro livro era A Vida é um Combate, Sucesso é Dor. E esse tema também não era comum na época, né? Não era comum. Então tudo isso foi moldando um pouco do Gustavo, mas a virada, vamos dizer, aquela virada de chave mesmo, ela aconteceu na pandemia, quando nós tivemos ali o diagnóstico do Benjamin de autismo, e ali eu entendi que eu precisava me aprofundar mais a respeito disso, pois essa seria uma demanda que eu teria
dentro de casa para lidar. Então, um breve resumo aí desse início e de como isso tem acontecido na minha vida até hoje. Bacana. Que legal. E foi nesse momento que você percebeu que não era só uma carreira e sim um propósito? Foi dentro da sua casa que você observou isso? Olha, na verdade, vocês mencionaram também no início, né? Eu fui líder de jovens na igreja, professor de escola bíblica, e tudo isso eu acredito que já começa a ser desenhado o propósito. Você começa a descobrir, né, as suas aptidões, o porquê você está fazendo aquilo. E a pergunta é como, se foi nesse momento que eu você entendeu descobri. que não era só uma carreira, era um propósito, né? Sim. A questão do propósito se consolidou após a pandemia, quando nós então recebemos o diagnóstico de autismo do Benjamin, e eu entendi que dentro da minha casa eu ia precisar entregar algo a mais, pois impactou muito a vida dos filhos, da minha esposa. Então, nesse período da pandemia em que nós recebemos o diagnóstico, foi um período que eu tinha tempo disponível, porque tudo ficou fechado, né? No meu trabalho, as pessoas trabalhavam em home office, embora eu atendesse no escritório, só que a demanda era baixa. Então, eu fiz uma imersão mesmo, literalmente, em treinamentos online, em cursos, de forma que eu pudesse me capacitar ainda mais nessa área. E após a pandemia, então, eu passei a atender, a oferecer palestras para as empresas e percebi que, de fato, isso não era apenas algo pontual. De fato, era o meu propósito, era algo que eu entendi que foi para isso que eu nasci. Impactar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas e fazer a diferença, deixar um legado aqui. Perfeito. Interessante, né? O quão a pandemia ela foi ruim, mas ao mesmo tempo ela nos trouxe oportunidades para que a gente pudesse crescer e desenvolver, né? E muita transformação, né? Interna, externa, gerou muita coisa, gerou muita produção, né? Foi. Nós mesmos, nesse momento de pandemia, nós também viramos a nossa chave, começamos a pensar realmente, repensar sobre a vida, né? Acredito que todo mundo, né, ficou um pouco cauteloso, porque é uma situação que nunca se ouviu, pelo menos na nossa geração, a gente nunca ouviu falar, né, de uma situação tão complexa e de tantas incertezas, né? E pra gente também foi um momento de aprendizagem. Muita gente desencadeou problemas nessa época e no nosso caso a gente começou a resolver problemas nessa época, né? Foi. Identificar os problemas, né? E aqui acredito que você já até comentou sobre isso, né? Mas qual foi o maior desafio que te moldou como líder? Talvez essa questão do Benjamin foi o maior desafio até aqui? Posso dizer que foram 2 momentos. Ok. Houve um momento quando eu fui convocado para ser o gestor, né, lá do IPEM, que é um trabalho que eu executo já há 27, esse ano completo 28 anos como servidor público. E em 2009, né, eu com 31 anos, eu fui convocado para assumir a gestão. E eu não me sentia preparado, de fato não fui preparado para isso, mas aceitei o desafio, não tinha muita escolha também. Sim. Né? Então foi um grande desafio porque eu teria que liderar uma equipe que atua em 49 municípios e sem estar devidamente preparado pela instituição mesmo. Sim, né? sim. E eu tive que buscar essa capacitação. Então foi um primeiro momento ali de muito desafiador, e esse segundo momento que eu já mencionei, quando a família passou por essa situação, uma situação atípica, literalmente. Sim. Você já trabalhou com líderes, né? Líderes de empresas. Qual é a maior dor do empresário hoje, se falando em trabalhar com líderes, com liderança? O que você enxerga ali como dor, como dificuldade? Essa eu respondo tranquilamente para vocês. A maior dor do empresário, desde o pequeno até o grande empresário, é a mão de obra.
Ok. Tá? Não que as pessoas sejam um problema, mas a retenção e a capacitação dessa mão de obra é a grande dor. Isso eu pergunto para empresários quando vou fazer algum tipo de consultoria ou quando eu vou fazer algum tipo até de fiscalização. Sim. E eu converso, qual a principal dor, qual o principal desafio hoje de vocês? 95% sendo bem conservador, Sim. diz, é mão de obra. Essa é a maior dor. Então, daí a importância de capacitação das pessoas, do empresário enxergar o pessoal dele como um grande ativo. Realmente, a gente conversando com empresários, nós temos ligação direta, né, por ser uma contabilidade, e o pessoal comenta muito sobre essa questão das pessoas, mas com esse olhar pejorativo, no sentido de problema, e não olham como essa visão de um ativo, de uma parte muito importante da empresa para o desenvolvimento, para o crescimento e para cumprir aquilo que a empresa realmente precisa fazer, né, para cumprir a sua missão. Acho que esses 95 estão bem conservador. E falando em investimento, para você ter um ativo, você precisa investir. Para você ter um carro, você não precisa pagar. Para você ter qualquer ativo que você tem, você precisa investir. Pessoas é um ativo que você precisa investir. Então, uma equipe bem estruturada, investimento nessa equipe, nessas pessoas faz toda a diferença, né? E sabe um grande medo que os empresários têm? Eles dizem o seguinte, mas aí eu vou treinar essa pessoa, ela vai ficar boa e vai sair, eu vou perder. Aí, como ele pode resolver isso? Tendo um plano de carreira que seja atraente, atrativo para o funcionário, porque quanto custa ele contratar um novo funcionário, treinar esse novo funcionário, quanto custa esse turnover todo? Quanto é? Então, vale muito mais a pena ele investir, criar um plano de carreira para o funcionário, onde esse funcionário seja valorizado, seja reconhecido e não queira sair para nenhum outro lugar. Por quê? Porque ali é muito bom. E assim, a vida ela é feita de ciclos. Existe um custo que as pessoas não fazem, é o custo do funcionário despreparado dentro da minha empresa. Assim, como é que eu mensuro isso? Então, nessa situação de a pessoa vai embora, esse pelo menos é o nosso ponto de vista. Ok, a gente entende que a vida é feita de ciclos, mas não é melhor que enquanto essa pessoa estiver lá dentro, que ela seja a melhor pessoa, a mais adequada para a função, mais bem treinada, e que com ela você vai aprender e você vai conseguir trazer outras pessoas também com aquele perfil, porque o custo de uma pessoa mal preparada é muito caro. Então assim, essa pessoa vai ficar pouco tempo, mas que ela fique um tempo e que ela desenvolva o melhor que ela puder lá dentro, vai ajudar a empresa, vai ajudar a equipe. E eu pelo menos eu penso dessa forma, eu quero as melhores pessoas comigo, não faz sentido, né? O que é melhor, você ter 2 funcionários bem remunerados e super produtivos, ou 4 funcionários com piso salarial medianos? Sim, inclusive às vezes na matemática os 2 custam menos, não necessariamente financeiramente, mas e a produção, e o ambiente, o desenvolvimento das atividades. Então esse é um ponto importante que muitas vezes nós como empresários, normalmente o pequeno, ele não tem essa visão, porque o maior, normalmente ele tem uma equipe de RH, ele mesmo treina, então assim, ele já tem uma estrutura para isso. Agora a realidade do pequeno médio, ela é diferente. Então eu converso muito eu tenho contato direto com os donos, com os gestores, enfim, e eu percebo que está tendo muito essa mudança de comportamento deles, no sentido de, mesmo que essa pessoa vá embora, eu vou investir nela, porque faz sentido. É uma minoria, só que é uma minoria que está começando a crescer. Não sei se você tem essa percepção. Sim, as pessoas têm se tornado mais conscientes, né, nesse sentido, e isso é muito bom. Sim. É muito bom. Vamos lá. Agora falando um pouquinho de identidade, empresário e identidade, nosso bloco 2 aqui, ó.
Muitos empresários constroem negócios de sucesso, mas perdem a identidade. Por que isso acontece? O que você percebe sobre essa questão da identidade? Eu vou devolver com uma pergunta. Uhum. Se a pessoa perdeu a identidade, será que ela de fato teve? Será que foi construída? Será que é sólida? São perguntas. Porque quando a sua identidade ela é sólida, você sabe de fato quem é você, quais são as suas origens, de onde você veio, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Isso está consolidado, dificilmente você vai perder isso. Tá? Concordo. Eu gosto muito daquela frase que é batida, conhecida, mas ela é muito verdadeira, de que nenhum sucesso nos negócios, empresarial, na carreira, justifica o fracasso pessoal ou familiar. Nenhum sucesso justifica ou nenhum sucesso vale esse fracasso. Nenhum. Então, a minha resposta é uma pergunta. Será que essa identidade foi construída de fato? Porque se tem a identidade fortalecida, consolidada, em princípios e valores sólidos, Sim. dificilmente vai perder. Até aqui a próxima pergunta, acho que você já até respondeu. É possível liderar bem estando emocionalmente desorganizado? Olha, acho muito difícil. Por um período pode até acontecer, mas não é permanente. Não é permanente. Se você não estiver emocionalmente organizado, e não só emocionalmente, espiritualmente, com a sua saúde, a conta chega. Sim. A conta chega. Então, por algum momento pode ser que pareça que as coisas estão indo bem. Sim. Mas a permanência, a constância, a perenidade disso é muito difícil de Porque a base não está sólida. A base não está sólida. Você acabou de falar sobre alinhar tudo e como que o empresário ele consegue alinhar essa vida espiritual, familiar e empresarial, né? Tudo junto. Tá. Qual que é a dica que você dá para esse tipo de... Eu acho que muito se fala sobre equilíbrio. Eu acho difícil um equilíbrio permanente. Eu gosto muito dos combinados, né? O que são combinados? Pode ser um combinado comigo mesmo, pode ser um combinado com minha família. Por exemplo, não vou dar esse exemplo porque nós vamos falar dele lá na frente. Tá. Mas imagine que agora eu precise focar na minha carreira. Eu estou num momento decisivo da carreira e eu vou precisar focar mais, trabalhar mais, estudar mais. Qual o combinado que eu faço em casa? Olha, Damares, meu bem, por 2 meses eu vou ter que trabalhar e estudar 16 horas por dia. Então, nesse período eu vou ficar um pouco ausente, preciso que você supra essa necessidade da minha ausência com os meninos em casa, com o Benjamin, eu preciso desse suporte, porém, depois desse período, estarei de volta, vai ter uma recompensa por isso, né? Nós vamos conquistar algo para a nossa família. Então, isso são combinados, né? Às vezes eu vou precisar abrir um pouquinho mão da saúde. Eu faço academia diariamente. Poxa, nesse período eu não vou conseguir fazer. Mas eu posso controlar um pouco mais a alimentação de forma que impacte menos a minha saúde. Então, todo sucesso ele exige um desequilíbrio, entende? Eu preciso focar um pouco mais em determinada área num momento e a outra área ela vai ficar, entre aspas, descoberta, mas controlado. Sim. Desequilíbrio não significa descontrole. Perfeito. Ok? Então essa é a dica, você ter combinados, você ter clareza daquilo que você está buscando no momento, mas ter o controle de que, olha, nesse momento e depois o plano já está feito para retomar.
É a história do malabarista, né? Malabarismo, rodar vários pratos. É isso aí, uma hora um vai ficar mais devagar, você vai dar atenção para o outro, mas está tudo rodando. Exatamente. E não perder o foco que existem vários ali para serem equilibrados também, né? Porque esquecer totalmente não dá. Então, em algum momento eu vou ter que voltar e retomar o que ficou para trás. Por isso que eu amo a palavra combinado. Combinado Sim, não é caro, né? é. Combinado não é caro. É isso. Agora cumpra o combinado. Isso você citou um ponto ali que pra gente é essencial. Você é casado, nós somos casados, chegar a um acordo e entender os benefícios e malefícios dele e falar, ó, eu aceito. Então, eu vejo muitas pessoas querendo tomar decisões sozinhas. E isso é perigoso, porque quando você tem a sua família, se você está focado numa determinada área, você vai atingir a sua família diretamente, que são os mais próximos que estão com a gente. Um exemplo, às vezes o marido, eu vou fazer isso pela minha família, só que ele não combinou com a esposa, e a gente vê problemas acontecerem por conta disso, né? E outro ponto, a esposa está sabendo, ela concordou? Porque muitas vezes eu faço isso pelo meu filho, mas será que... porque eu quero dar uma vida melhor. Mas o que é uma vida melhor? É um brinquedo mais caro? O que é? Uma casa mais confortável? O que significa isso? E nós chegamos nesse acordo em família? Ou eu estou fazendo aquilo que está na minha cabeça, e aí depois, quando há aqueles desacordos, a pessoa... normalmente o homem toma essa decisão, e aí a esposa acaba falando, mas nós não conversamos sobre isso, né? Eu falo porque eu conheço pessoas nessa situação, onde elas, eu vou trabalhar muito, vou ganhar dinheiro, e às vezes o filho só precisava que sentasse ali e brincasse. Então assim, nem sempre o que eu entendo que é o melhor, realmente é o melhor, e esses combinados, esses acordos, principalmente com a família, que tem esse impacto direto, né, nessas decisões que a gente toma, eles têm que ser feitos em conjunto, sempre. Existe muita fuga de responsabilidade travestida Perfeito. de dedicação profissional. Sim. Perfeito. Esse é um ponto também. Então, existe muito um discurso de pais e até mães. Não, eu estou me dedicando à minha carreira, mas... Sim. Na verdade, está fugindo de responsabilidade. Então, assim, combinados. Esposa, marido, família, né? Olha, estou trazendo esse projeto aqui. O que vocês acham? Né? Não que você tenha que tudo entrar em perfeito acordo, mas as coisas têm que estar alinhadas. Sem dúvida. Tem que haver uma transparência, né? Isso faz parte da comunicação. Perfeito. E tem diferença, eu sei que tem, né? Mas o que você vê de diferença entre ambição e propósito? Tá. Normalmente o pessoal pergunta ambição e ganância, né? Mas ambição e propósito... Vou falar de uma maneira muito simples. Ambição é o meu desejo de crescer. Propósito é o motivo pelo qual eu desejo crescer. Então, ambição é o meu desejo de crescer. Propósito, por que eu quero crescer? Bacana. Resumidamente, é isso. Tá Qual é o camada, motivo? Isso, uma camada mais profunda é o propósito e a superficial é a ambição. Seria isso? A ambição é um desejo de crescer. Um desejo de crescer diferente da ganância, né? Que é a qualquer custo. Sim. Mas a ambição é um desejo de você crescer, de conquistar, de avançar, de prosperar, de vencer. Não tem nada de errado em ambição. É o que eu ia falar, não é ruim, é que as pessoas confundem as pessoas confundem com ganância, que é você querer ganhar, conquistar a qualquer custo. Não, a ambição é boa, a ambição é importante. O desejo de crescer, de querer mais. Agora, o propósito, por que eu quero isso? Perfeito. Entende? O que isso vai trazer de bom? Quais serão as boas consequências? O que me motiva, por exemplo, a estar aqui agora gravando esse podcast? E isso faz parte do propósito. Legal. E aí, falando em crescimento, é possível prosperar financeiramente sem estar próspero internamente?
prosperar financeiramente sem prosperar internamente? Uma resposta semelhante à que eu já dei. Eu digo que sim. Sim. Eu digo que sim. Na Bíblia, diz que os ímpios também prosperam, né? Sim. Eu posso prosperar financeiramente. Prosperar financeiramente é ganhar dinheiro. Dinheiro, bens Sim. materiais. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem outras coisas, E é tão né? pobre que tudo que tem é dinheiro. Exato. Quantos jogadores de futebol nós vemos que ganharam muito dinheiro, ou seja, prosperaram financeiramente? Sim. Mas por não terem prosperado, crescido internamente, perderam tudo, entraram nos vícios, drogas, álcool, prostituição e acabaram perdendo tudo. Então, é possível prosperar financeiramente? Sim. Agora, se não prosperar internamente, provavelmente essa pessoa ela tem uma grande tendência de perder isso que ela conquistou. De novo, a base sólida. Base. Vamos lá. Então, antes da gente entrar no terceiro bloco, que a gente vai falar sobre espiritualidade e negócios, se você está gostando desse conteúdo, curte nosso vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que possa, né, ser beneficiado também por esse tipo de conteúdo, por alguém que possa gostar. Comente aqui, deixa aqui nos comentários se você está gostando, se está fazendo sentido para você e ajude nosso canal a crescer, né? É isso aí, pessoal. Ajuda a gente aí. Então vamos para o bloco 3, falar sobre espiritualidade e negócios, ver como que a gente alinha isso. Vamos lá. Falar de espiritualidade no ambiente empresarial ainda gera resistência? Essa é uma pergunta interessante aqui, ó. Eu acho que depende. Depende do emissor, depende de quem está falando. Perfeito. Então, falar de espiritualidade, né? O como, né? É o isso falar, aí. né? Falar Então, no falar talvez gere resistência sim, agora você viver é totalmente diferente. Então, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, acho que é algo assim, né? Tem uma frase muito conhecida. É o exemplo. E no ambiente empresarial você não tem essa dificuldade assim quando você vai fazer suas palestras, enfim, algum tipo de treinamento, você percebe que as pessoas elas não ficam fechadas ali quando se fala, até a gente está falando um pouquinho, citou a Bíblia, enfim, para quem não acredita, você percebe que tem uma abertura maior, qual que é a sua percepção aí? Olha, se eu disser 100% eu posso está cometendo algum erro, mas a maioria absoluta recebe muito bem, porque eu não estou falando, empurrando nada para ninguém, eu estou falando da Bíblia ou da Palavra de Deus, como conceitos, né, de sabedoria, como princípios que são princípios aplicáveis à vida de qualquer pessoa. Eu não estou falando para ela, olha, você tem que sair da sua religião e ir para outra religião. Não, eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre princípios. E princípios são princípios, né? Mas eu tenho os meus, mas os princípios que são apresentados, principalmente no ambiente de negócios, como vocês estão trazendo, eles são princípios praticamente universais. Sim. Né? Então, quando você traz princípios de forma que você vive também os princípios, não tem resistência. Resistência zero. Agora, você não pode ser o cara chato que quer ficar falando, olha, porque Deus e tal. Não, cara, não é assim. Viva. As pessoas vão querer saber o que acontece na sua vida que é diferente. Por que é que você faz isso? Né? Por que você age de determinada forma? Perfeito. Eu também tenho essa percepção, às vezes eu tenho amigos meus que eles não têm a mesma crença, mas eles gostam de conversar sobre alguns assuntos específicos, né? E isso é interessante, né? Porque você tem essa abertura, mesmo o cara não sendo não tendo a mesma fé que você, a gente acaba concordando muito sobre essa questão das premissas, dos princípios, né? De como as coisas deveriam ser e talvez não sejam, né? Então eu também tenho um pouco dessa percepção aí no ambiente que a gente está, e até com clientes mesmo, às vezes um ou outro vem conversar uma questão pessoal, né?
E acaba falando sobre essa questão, você roda e volta no mesmo lugar, são as premissas, né? E às vezes por conta de alguém, vamos falar a verdade, alguém muito chato, as pessoas acabam se afastando da questão da religião, né? Isso é ruim, por isso que a gente que tem a nossa fé, a gente tem que ser bastante cauteloso, né? De primeiro viver, o que você acabou de falar, é pelo exemplo, né? Não é por aquilo que eu falo, e de dar o espaço para a pessoa também, para ela entender se faz sentido ou não, até porque se ela entendeu que não faz sentido, tá tudo bem. É uma escolha individual de cada um, né? Então não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo, né? O exemplo que você deu dos seus pais, por exemplo, né? Da questão do seu pai, era o cara que tinha a galera na mão. A sua mãe, talvez, eles tinham medo. Então, assim, acho que isso fala um pouco, né? Sobre essa questão da religião em si. E como aplicar princípios cristãos na liderança sem impor a crença? Que aí a gente acabou de falar resumir isso, né? Vivendo. Por exemplo, eu tenho o hábito de eu chego normalmente um pouco antes do horário do expediente, e eu tenho a minha Bíblia ali, então chego às 7h30, às 8 horas começa o expediente. Alguns funcionários que chegam um pouco antes também, eles já sabem. Na minha sala eu pedi para colocar recortar, né, e fazer uma janelinha de vidro, para que as pessoas possam ver quem está lá dentro. Isso acho que faz parte também, entre um pouco de ética, entre um pouco de transparência. Legal. Né? Legal. E então as pessoas veem ali que antes das 8 horas eu estou fazendo a minha leitura bíblica, meu devocional, a minha oração. Isso já virou uma rotina. Então o pessoal respeita. O chefe está orando lá. O chefe está meditando. Então, e eu não falo nada para ninguém. Não fala nada para ninguém. Ou acontece alguma coisa boa na regional, o pessoal fala: chefe, suas orações, hein? Eu falo: se legal. tivesse tanto poder assim, né? Ou quando tá com dificuldade, pede para você fazer uma Reforça oração. aí, né? Exato. E aí, uma outra forma é a pessoa que trabalha com você, ela traz alguma demanda. Puxa, eu tô com uma dificuldade, olha, tô doente, Já aconteceu inúmeras vezes, e sempre que acontecer, a minha atitude você tem 5 minutos? Tem. Eu posso orar por você agora? Que bacana. Pode. Só vou fechar a porta aqui. Fecho a porta. Senhor, abençoa aqui o fulano, tal, essa dificuldade, esse desafio que ele está passando, que o Senhor o abençoe, o cure, enfim. Amém. E aí a pessoa fica assim. Então isso é viver. E eu não estou empurrando nada, estou trazendo um benefício para ela, a pessoa fica impactada. Aí essa é a diferença de você querer falar as coisas e você viver as coisas. Então você não fica falando sobre algo, você vive algo, e as pessoas naturalmente elas querem isso, porque é algo bom. Sim. Perfeito. Muito legal. E tem algum princípio bíblico específico que você acha que todo empresário deveria saber, deveria entender e seguir? Sim. É um princípio que eu carrego na minha vida já há pelo menos 25 anos. Acho que desde que eu abri minha conta de e-mail, tem isso no rodapé do meu e-mail. Plante boas sementes e colherá bons frutos. É o princípio da semeadura. É um princípio bíblico, mas que é um princípio universal. Ou seja, você quer colher morango? Não plante uma semente de goiaba, porque você vai colher goiaba. Então você pode escolher aquilo que você vai semear, mas a colheita você não vai escolher, tá? A não ser que você tenha escolhido lá na semeadura. A colheita, ela é consequência daquilo que foi plantado. Então, você quer determinado resultado na sua vida, você quer melhorar a sua saúde, você tem que se alimentar melhor, você tem que praticar exercício, você quer melhorar o seu casamento, tem que investir no casamento, tem que ser mais atencioso, tem que escutar mais, falar menos, tem que acertar os combinados, enfim. Perfeito. Semeadura em qualquer área, para qualquer pessoa e em qualquer empresa. Legal.
E você já viu alguma empresa ser transformada quando o líder ele sofre alguma transformação? Quando o líder muda, a empresa muda, no sentido positivo? Não só empresas mudarem, como empresas nascerem com a mudança das pessoas, com a mudança. Porque quando eu mudo, as coisas ao redor elas mudam também. Sim. Né? O meu ambiente muda por minhas escolhas, os meus resultados mudam. Então, sim, já vi empresas mudando com a mudança dos seus líderes e já vi empresas nascendo com a mudança de pessoas. A pessoa ela era empregada, CLT, e ela mudou, ela começou a entender, a se desenvolver e criou o negócio dela e hoje está indo bem, está prosperando, está liderando, está crescendo. Então, aí isso eu falo, faz parte do propósito, entende? Legal. De você impactar vidas nesse sentido. Perfeito. Legal, a gente fala bastante sobre estrutura, estratégia, holding, planejamento. Existe estrutura que se sustenta sem caráter? Existe estrutura que se sustenta sem caráter? Vamos lá. Estrutura, ela pode favorecer crescimento, tá? A estrutura, ela pode auxiliar no crescimento, mas quem sustenta o crescimento é o caráter. Para se manter em pé, então, se não tiver a base Se consolidada... não tiver a base, não resiste. O que sustenta tudo, a estrutura e o crescimento, por consequência, é o caráter. Estrutura te ajuda a crescer, só que sem o caráter, ela vai crescer, só que vai ruir. Profundo, né? Puxa vida, esse é um corte, hein? Sim. Esse é corte. Legal. Vamos entrar agora no tema de gestão de pessoas e cultura. O que é uma liderança saudável para você hoje? Liderança saudável é uma liderança que inspira. É uma liderança que as pessoas... o líder consegue o resultado esperado, porque o líder ele direciona a equipe para um lugar. É isso, certo? Olha, nós temos um desafio, nós precisamos atingir esse resultado, ou esse desafio, ou chegar a determinado lugar. E a equipe, os liderados, devem seguir essa liderança. Então, uma liderança saudável é a liderança que consegue, através da equipe, atingir o resultado sem que a equipe se sinta explorada, mas que se sinta inspirada. A equipe faz admirando, gostando, querendo, às vezes sofrendo pelo tamanho do desafio, mas feliz, sem temor, não é sem temor, mas sem um peso, entende? Às vezes até com temor, porque muitas vezes as equipes enfrentam desafios grandes e acabam temendo, né? Puxa, se não atingir, caramba, tá difícil e tal. Mas é a liderança inspiradora, ela é uma liderança saudável. Legal. E como que a gente cria uma cultura forte dentro da empresa? Cultura forte dentro da empresa. Primeiro, tem que ter uma visão muito clara para que eu crie uma cultura forte. Qual é a visão da empresa? Onde essa empresa quer chegar? Então, primeiro, visão clara. Essa visão tem que ser comunicada. Não basta estar na cabeça do líder ou na cabeça do empresário. Ela tem que estar clara para ele, clara para os seus liderados e comunicada. Não é numa plaquinha, não é na parede, não, é no dia a dia, nas rotinas, nos processos. É dessa forma que a cultura ela é consolidada, ela é propagada dentro de uma empresa e ela acaba trazendo o resultado que a empresa espera. Eu acompanho o empresário Lázaro do Carmo, né? E ele fala que em todas as equipes, quando ele chega para fazer uma consultoria, o que ele faz? Ele imprime e põe na mesa, ele está na parede. Eu falei, mas cadê na sua mesa isso aqui? Porque eu quero que você leia todo dia até chegar um momento que você não precise mais desse papel aqui. Então ele literalmente, ele imprime, coloca
E todos os colaboradores ele faz isso, pelo menos a parte de liderança, de gestão, enfim. E eu achei interessante essa questão de não só de materializar, não só estar na ideia do dono, mas realmente estar inserido nas pessoas que fazem parte da empresa, né? Então faz total sentido. E o que você entende? Qual que é o maior erro que os empresários cometem na gestão de pessoas? O maior erro, não conhecer as pessoas. Não conhecer de pessoas. Ok. Não entender que as pessoas têm perfis diferentes. As pessoas têm capacidades diferentes, têm formações diferentes e principalmente o perfil comportamental. Falando basicamente da teoria DISC, né? O dominante, influente, estável, conforme, que a maioria conhece. Não adianta eu querer que uma pessoa conforme, com conformidade alta, ela me dê uma resposta rápida. Eu fique pressionando essa pessoa. Sim. E eu tenho que entender os perfis e entender onde essa pessoa pode ser alocada de forma que ela pode dar um melhor resultado. Entender, às vezes, o porquê que ela... Se eu sou um cara muito dominante, eu tenho que controlar esse meu ímpeto e entender que, por exemplo, a Jéssica é estável, então eu preciso respeitar o tempo dela. Ela é mais planejadora. Eu quero a decisão rápida, eu não estou muito aí para pessoas, eu não me importo muito com o que ela vai sentir, porque eu sou focado em resultado, em tarefas. Ela é mais focada em pessoas e ela é mais planejadora, ela precisa de um tempo para entender, e se eu não entendo disso, eu não vou fazer uma boa gestão, eu não vou conseguir liderar no nível que eu poderia liderar. Às vezes eu tenho pessoas certas, mas eu não sei como manusear, como gerir essas peças, como colocar cada peça no seu lugar ou como respeitar o tempo de cada uma delas. Cada função precisa de um perfil diferente, né? De repente, você gosta de uma pessoa que é mais influente, tem um perfil influente, dinâmico, e você coloca ela numa função analítica. Ela não vai desenvolver, né? Ela pode deixar passar muita coisa, Sim, né? mais dificuldade. Porque vai chegar um e-mail, ela vai olhar o e-mail e vai esquecer da tarefa, sim. e vai passar e a planilha vai ficar com a linha pulada, enfim. Sim. Né? Mas nós temos que, sim, conhecer, respondendo de forma objetiva, conhecer pessoas. Conhecer pessoas, não é conhecer muitas pessoas, conhecer sobre pessoas. Sim, entender. Os perfis, entender cada um dos perfis e saber extrair. Fazer a leitura daquele indivíduo e extrair o melhor dele. Sim. É interessante, né? Nós estamos passando por isso, a gente está sempre em aprendizagem contínua, né? E quando você é uma empresa pequena, você começa a crescer, você coloca pessoas e às vezes você fica olhando assim e fala, puxa, mas essa pessoa não vai fazer igual eu faço. Realmente, ela não vai. Muitas vezes ela vai fazer melhor. Porque ela não é você, né? Exatamente, ela não tem as suas características. Eu vejo muito a questão dos pequenos empresários, quando eles começam a contratar, ele acaba atropelando o colaborador no sentido de não deixar ele executar a tarefa, que nem você falou, cada um tem o seu tempo, óbvio. A gente tem os prazos, a gente tem que entregar, não dá para deixar. Mas às vezes, eu preciso, no nosso caso ali, eu preciso emitir uma nota. Para tudo que está fazendo, faz uma nota agora. E às vezes a pessoa já tem um cronograma definido, já tem as tarefas. Então a gente tem aprendido muito sobre isso. Essa questão de como é que está o fluxo do trabalho, para a gente não sair atropelando e atrapalhando o desenvolvimento do nosso colaborador, da nossa equipe. É um desafio, principalmente para quem começou sozinho. Sim. Isso aí a gente percebe muito, né? Às vezes a gente fala, eu vou fazer porque sai mais rápido. Só que às vezes a gente fazendo, a gente atrapalha todo o processo da equipe que está em aprendizado. E aí derruba tudo, desconstrói o que a gente está tentando construir. Então tem que se policiar nessa parte, né? E aí até uma questão que a gente tem se questionado muito sai mais rápido. E por que eu estou com pressa?
Porque às vezes, o que acontece? Às vezes você acaba abraçando uma demanda que não é sua para resolver um problema que, na verdade, ele já era previsível e que se as pessoas se preparassem para ele... Claro, tem coisas que são urgentes e, assim, não tem o que fazer. A gente tem casos lá onde a gente fala assim, pessoal, vamos parar o escritório. Esse é vida ou morte. Mas quantas vezes nós já falamos isso? É raro, né? Acontece, mas é raro. A maior parte das demandas ou é desorganização ou é ego. Sim. Aquela história de, tem que ser agora? Tem porque eu quero. Não é assim que funciona. Aí esse não é um líder, né? Exato. Esse é um chefe. Né? Isso. E é interessante entrar nesse tema, porque muitos empresários ou líderes, eles querem que seja feito do jeito deles, porque ninguém tem que ser daquele jeito, ninguém sabe fazer tão bem quanto eu. Pessoas controladoras. Normalmente o perfil dominante é bastante assim, age desta forma. Só que isso impacta a produtividade. A produtividade, nós temos tarefas que são divididas basicamente em 4, aquelas que são urgentes, as importantes, Perfeito. As delegáveis e as desnecessárias. As desnecessárias, se eu estabeleço ali, eu marco durante o dia, eu registro todas as atividades que eu fiz. No final do dia eu vou olhar uma por uma, aí eu vejo quantas eu fiz que eram desnecessárias. Se eram desnecessárias, por que é que eu fiz? Sim. Se eram delegáveis, por que é que eu fiz? Se eram urgentes, por que eu não fiz antes? Porque o urgente é o importante que não foi feito no devido tempo. Urgente. Sim. Normalmente, existem geral, exceções, claro. Sim. mas regra geral, urgente é o importante que não foi feito no devido tempo. Concordo. E onde o empresário ou o líder deve focar? Naquilo que é importante. Você vê que tem outras 3 variáveis que tomam muito tempo, impactam diretamente a produtividade, inclusive no cansaço, a estafa no final do dia. E isso, se for bem gerenciado, isso transforma um time, transforma a empresa, transforma o relacionamento interno, inclusive. Por quê? Interno da empresa. Imagine um funcionário que o chefe tudo pegava para fazer. E aí esse chefe, né, o líder, passa a delegar. Fala, olha, Jéssica, você pode fazer isso aqui para mim? Como você quer que faça? Não, preciso desse resultado. Como você vai fazer? Você fica à vontade. Você pode criar, eu confio em você. Puxa, que legal, você né? passou uma tarefa, mas você passou junto com essa tarefa confiança. Sim. Sem dúvida. Essa pessoa se sentiu valorizada, importante, pertencente. Ela não é um a mais, um número na empresa, né? Porque muitos dizem, né? Nós somos apenas um número na empresa. Mas ela está se sentindo reconhecida, importante, valorizada. E isso faz parte da teoria geral das memórias, né? Isso é importante para as pessoas. Para você ter retenção de pessoas, isso em vendas também, enfim, ela é aplicável em praticamente todas as áreas da vida. Existem 3 variáveis principais: importância, pertencimento a outra me fugiu. Importância, pertencimento e não é valor, mas eu vou lembrar, já eu lembro e passo aqui, e falo aqui. Mas são 3 pontos principais. Ela tem que se sentir importante, ela tem que se sentir pertencente e ela tem que se sentir valorizada. É isso aí. Bacana. Eu já ouvi de uma pessoa, eu fiquei muito feliz com esse feedback. Assim, eu gosto de trabalhar com você porque você ouve. Então, assim, com base nas experiências passadas, ela não era ouvida. E ela tinha muita coisa boa para falar. Então, assim, eu tive um feedback sobre esse feedback de uma pessoa, eu fiquei super feliz. E a gente vê que a gente está no caminho, né? Quando uma pessoa... E realmente é uma pessoa muito boa, que tem ideias muito boas e que nos ajudam. E às vezes o empresário, ele acaba achando que ele tem que saber de tudo, ele não ouve, ele quer fazer do jeito dele... E a gente sabe que não é assim, e que nem eu citei há pouco, às vezes a pessoa ela não vai fazer
igual você, ela vai fazer melhor do que você, porque ela é mais adequada para aquela situação. E tá tudo bem. Quem que falou que a gente tem que ser bom e perfeito em tudo que a gente faz? Na verdade, o empresário tem que contratar pessoas melhores que ele. Sim. Concordo, Né? concordo. Essa é a visão. O empresário vai contratar pessoas para fazer tarefas que ele não sabe fazer tão bem Exatamente. quanto elas. Sim. E com isso a empresa vai crescer. Ele não precisa ser o melhor em tudo. Não. Uhum, Ele tem que ter a concordo. visão, o plano de negócio dele bem estabelecido e é isso que importa. O restante ele vai contratar as pessoas para executarem. Perfeito. Vamos lá. Agora uma pergunta prática aqui. Se você tivesse que dar 3 conselhos a um empresário que está crescendo e montando equipe, quais seriam? Esse empresário ele tem que aprender a liderar. Uhum. Ele tem que... Eu vou falar 4, vou juntar 2, tá? Ele tem que trabalhar bem comunicação e vendas. Ok. Ele tem que saber se comunicar com o time e com o cliente dele. E vou colocar vendas nesse meio. Ok. E um ponto também que é essencial, ele tem que conhecer os números da empresa. Ele tem que conhecer. Tá cheio de empresário que não sabe os números Sim. verdadeiros. Não é faturamento. Não. E às vezes está na O cara cabeça. se encanta com o faturamento, Sim. mas ele às vezes está tendo prejuízo. Entende? E não tem a visão, de repente, do fluxo de caixa dele, não tem a visão dos próximos meses como serão. Então, ele tem que conhecer a empresa dele, os números da empresa. Então, vamos lá. Liderança, comunicação e vendas, e ele tem que conhecer os números do negócio dele. A gente já viu casos, né? Por que eu vendo mais e está faltando dinheiro? Acontece muito, né? Geralmente está aumentando os custos, o custo é altíssimo, o faturamento é alto também, mas se o custo é altíssimo, onde está indo esse faturamento? No custo. Então, aí o pessoal realmente se encanta com faturamento alto, só que muitas vezes não olha lá o todo. Muitas todos os empresas quebram em pleno crescimento. Sim. Sim, com Em plena certeza. expansão, aumentando o faturamento e elas quebram. Sim. É assim, ó, aí vamos entrar um pouco na parte técnica, né? Existe o fluxo de caixa, existe o giro do estoque e existe a questão dos recebíveis. É o ativo circulante da empresa ali. Então, nesse sentido, muitas vezes, se eu alongo o prazo do meu cliente e eu pego e pago à vista o meu fornecedor, matei o meu ciclo financeiro ali. Exato. Você vai ter problema. Estoques muito altos, enfim. Mas a ideia não é entrar na parte técnica aqui. Mas é importante que o empresário conheça os números dele. Ou que tenha alguém para que... apoiar, Exato. para auxiliar, porque isso, eu falo assim, é um divisor de águas na vida de qualquer empresário, seja ele um prestador de serviço, um comércio, uma indústria, uma empresa de um homem só, não importa. Você tendo esses números na sua mão, você com certeza você vai ter um direcionamento do que pode e o que não pode fazer, e é isso que a gente comentou. Eu cresço e eu quebro. É meio contraditório, mas a gente vê acontecendo bastante, né? Inclusive, lá no escritório, a gente tem atendido bastante essa área de consultoria financeira. Apesar Sim. da nossa frente ser a contabilidade, a consultoria financeira a gente está atendendo bastante. O Gui está fazendo bastante consultoria, planejamento, tanto para empresas como para pessoa física. E muitas vezes está tudo junto, a empresa e a pessoa física. Então, é muito importante e a gente tem esse serviço também. Temos também, já vamos fazer o jabá aqui. Isso aí. O que tem acontecido bastante é a mistura do CPF com o CNPJ. Atividade empresarial e as finanças pessoais. E eu tive um caso de uma pessoa onde eu tive a oportunidade de analisar os números, né? E essa pessoa falava que a empresa estava ruim, não tinha resultado, enfim. Quando eu fui analisar os números dessa pessoa, ela tinha um lucro líquido de 65%. Era um prestador de serviço. Vamos combinar? Brasil é raro, né? Quem tem um lucro líquido de 65% hoje?
Qual o negócio, né? E o que acontecia? Desses 65%, o cara gastava 95%. Ou seja, tinha uma diferença de 30% ali que ele falava que a culpa era da empresa. Não era da empresa, era dele, que aumentou os seus custos pessoais, e de aumentar os seus custos pessoais, claro, não estava fechando a conta. Se encantou com o faturamento. Exatamente, aquela história, eu ganho 20, eu gasto 20. Agora eu estou ganhando 30, então eu posso gastar 30. E ganhar faturamento é totalmente diferente. Eu faturo, mas eu tenho as minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, enfim. E depois de analisar isso, que eu retiro o meu salário como dono da empresa, né? Então eu tenho visto alguns casos nesse sentido, e até alguns clientes de atividades específicas que têm procurado ajuda. Eu fico feliz porque eles têm entendido que tem alguma coisa errada. Eu ganho X, é muito acima do que o mercado paga, e ainda assim eu não consigo me organizar. O que está acontecendo? Então, assim, a gente tem atendido algumas pessoas e tem sido bacana, porque dessa conscientização a gente está montando um plano de ação, né? Muitas vezes, um próprio fluxo de caixa ali, onde eu separo o que é CPF e o que é CNPJ, já é o suficiente. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer grandes coisas. Agora, às vezes um pequeno ajuste já é o suficiente para a gente voltar a ter resultado e segurar a emoção, né, do dono da empresa. E deixar a empresa saudável, né? Para que ela continue viva, né? Porque se a empresa quebrar, o empresário, o que vai receber? Dinheiro vem da empresa. O dinheiro vem da empresa. Então... Se eu não cuidar da empresa, como é que ela vai sobreviver? Então, assim, a gente tem que realmente ter essa consciência, né? E não empolgar com os números. Você falou uma frase agora, desculpa. Vamos lá. Se eu não cuidar da empresa, como é que ela vai sobreviver? Né? E é essencial cuidar da empresa. Sim. Só que para um CNPJ forte, você precisa ter um CPF forte. Sim. Né? Eu costumo dizer que o CPF, né, ele por trás de todo CNPJ tem que ter um CPF forte. O CPF, a pessoa física, ela é como se fosse as asas da empresa, que dá a direção. Então, se você não estiver bem pessoalmente, internamente, a sua empresa ela vai ruir. Então, é imprescindível que para a empresa estar saudável, eu, enquanto empresário, esteja saudável. Senão, eu vou começar a fazer bobagem, né? Eu vou ficar empolgado, eu vou ficar emocionado com o faturamento e vou torrar todo o faturamento e me complicar. E colocando a saúde da empresa em risco. Por quê? Porque a minha já não está boa. Mesmo. Mas é isso mesmo, é isso aí. Tudo se conecta, né? Sim. Então, aí vamos falar de vida real. Como que você cuida da sua própria saúde emocional hoje? Tá. Nos treinamentos eu ensino o seguinte: existe uma matriz de formação de crenças, né? E tudo começa com a comunicação. Então, tudo que entra aqui na minha mente influencia a forma como eu penso. Isso influencia como eu me sinto. E esses sentimentos, eles influenciam e acabam formando as minhas crenças. Então, como eu cuido da minha saúde emocional? Filtrando e escolhendo muito bem aquilo que vai entrar na minha cabeça. Então, eu escolho tudo o que vai entrar aqui. Não entra lixo. Não pode entrar lixo. Então, é você colocar um filtro que seja um filtro bem seletivo. Tá bom? Tem algum hábito, né, que você não abre mão? Eu comentei aqui, Da leitura bíblica, meditação, eu acho que é essencial para todos nós, né? Não porque a Bíblia, ou a Bíblia sim, porque é a minha referência. Então, se você tem uma referência,
leia a sua referência, ela é boa para você, ela tem bons princípios, está tudo bem. Leio livros também, lógico, eu leio livros sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre pessoas, sobre desenvolvimento pessoal, sobre perfis comportamentais, enfim, vendas, adoro vendas. Então, Sim. você tem que ter bons hábitos, né? Perfeito. Então, agora para a gente caminhar para o fim, conta para a gente sobre o evento que você vai estar organizando agora. Agora é a hora de fazer o jabá aqui. Fazer o jabá. Vamos lá. Dia 15 de março vai acontecer em Bauru a imersão O Princípio de Tudo, né? Já é a terceira ou quarta edição. Quarta edição. Legal. E é um meu case de sucesso, vamos dizer assim. É um evento, um treinamento, na verdade, que gera muita transformação para as pessoas e só para que tipo de pessoas? Para todas as pessoas. Mas, Gustavo, você está abrindo demais, você tem que nichar, você tem que ser mais específico. Não, por trás de empresa tem que ter um CPF forte. Por trás do CNPJ forte tem que ter o CPF forte. Então, você tem que cuidar da sua pessoa. As pessoas... por exemplo, semana passada, no trabalho ali, eu estava fazendo um trabalho junto com a Polícia Rodoviária e tinha um prestador de serviços do DR, um jovem, 21 anos, e ele era, acho que, concursado lá, e ali eu vi ele conversando com os policiais, perguntando como é que é concurso público para a polícia e tal. E aí eu entrei na conversa e falei, você é concursado? Sou. E o que você faz? Você estuda? Falou, eu faço veterinária. E você quer... Aí até os policiais falam assim, você faz veterinária, trabalha no DR, quer prestar concurso para polícia. As pessoas estão perdidas, atirando para todos os lados. Sim. Então, nesse treinamento, nós trabalhamos a questão da identidade, a pessoa se conhecer, entender quais são seus princípios, quais são seus valores, a pessoa ter consciência do momento em que ela está, como estão os principais pilares da vida dela, profissional, financeiro, a saúde, a família, o casamento. Ela tem consciência, ela toma consciência desse momento, como está. E ela também entende aonde ela quer chegar. Bacana. Qual a visão, de forma que ela não coloque em conflito princípios e valores que ela tenha. Então eu vou estabelecer uma meta, um objetivo, ou eu tenho um sonho, esse sonho está entrando em conflito com algum princípio meu? Se está entrando em conflito, um sonho meu entra em conflito com um princípio que eu tenha, eu abro mão do meu princípio ou eu posso ajustar o sonho? Nós temos que princípios são inegociáveis, então eu ajusto o meu sonho, o meu objetivo. Então a pessoa ela tem mais clareza daquilo que ela deseja para a vida dela, aquilo que ela sonha para a vida dela. As pessoas hoje estão vivendo um dia após o outro. As pessoas estão vivendo por viver, acorda e é só mais um dia, ela não tem um objetivo claro, ela não sabe aonde ela quer chegar, e aí ela acaba vivendo por viver, e uma vida sem sonhos, sem objetivos, é uma vida frustrante de ser vivida. Então, 15 de março, dito isso, aqui em Bauru, dito isso, 15 de março em Bauru, das 9 às 17 horas, domingo, né? É um domingo, perfeito, um domingo para que todos possam ir. As informações tem ali no meu Instagram, Gustavo Sanches, com Z no final, Gustavo Sanches GPS, tá? GPS, eu sou o seu GPS. É de Gustavo Pinheiro Sanches, eu acredito que nada é por acaso, né? Então, sim. Instagram Gustavo Sanches GPS, ali você tem o link, tem a página com todas as informações e você pode reservar o seu ingresso. Maravilha. Combinado. Então, para você, público em geral, né, desde empresários a não empresários, que está buscando um crescimento tanto profissional, empresarial, pessoal, né, se desenvolver como uma pessoa, né, como um ser humano também, né, gerar transformação, esse treinamento é para você, né? Com certeza, para empresários também, né? Porque às vezes fala, não, é só para quem está buscando uma ascensão profissional ali na carreira, a pessoa quer... Não, é para você empresário também. Às vezes você quer ir para um próximo nível e você não sabe como fazer, você não consegue enxergar. Às vezes você não está mais sonhando porque tua vida está estagnada. Semana passada estive com um amigo empresário, a empresa dele está indo muito bem mesmo.
E eu comentei, é uma oficina mecânica. E eu falei, tá na hora de alugar um galpão maior, hein? Aí ele falou o seguinte, cara, crescer dói. E quem disse que não dói? Mas não crescer também dói. Também. Escolha a sua dor. Né? Então, para você empresário que de repente está buscando crescimento, mas não sabe como, ali você não vai ter uma aula sobre gestão, sobre empreendedorismo, mas você vai aprender como tomar decisões sábias, decisões baseadas em princípios que sejam seus, que sejam importantes para você e que você acredite depois nessa decisão, porque ela está alinhada com aquilo que você acredita, e não porque você viu no Instagram, você viu num podcast, você viu alguém falando que você gosta. Não, você tomou as decisões e você vai ter muito mais convicção, porque quando vem de nós mesmos a decisão, ela tem muito mais probabilidade de se realizar, porque foi você quem criou, não foi alguém que te disse. Sem dúvida. Beleza? Muito bom, temos conversa até para mais tempo, mas nosso tempo é curto aqui, limitado, então muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, obrigada por quem assistiu também, que vocês compartilhem, comentem aqui o que te impactou, né? Se teve algo que gerou algum impacto na sua vida. Nos acompanhe para os próximos podcasts também. Agradecemos ao Brothers Podcasts, né, que tem essa estrutura que a gente utiliza aqui. Recomendamos, que são nossos parceiros de sempre. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo. Disponha, um prazer sempre estar com vocês, Guilherme e Jéssica. Caminhamos juntos, não é de hoje, né? Sim. E com certeza caminharemos por muito tempo juntos, com novas parcerias aí. Legal. É isso, gente. Obrigado aí por nos acompanhar até aqui. Dúvidas, estamos à disposição aqui. Nós não, esse cara aqui, ó. Mas então nos sigam, comente aí se você tem algum ponto que você achou mais interessante. Ele deixou aqui as redes sociais. Nossas redes sociais, Provérbios Group. Então lá também a gente fala bastante sobre a questão da nossa empresa, sobre nossas soluções. E é isso. Até uma próxima. Valeu! Obrigada!